Hoje vamos fazer uma viagem bem lá para dentro, para o interior de um único fio de cabelo. A ideia é desvendar a química poderosa que está por trás de um alisamento. É uma daquelas transformações que muita gente conhece, claro, mas poucos entendem a ciência que a torna possível. Sabe aquela pergunta que fica no ar por entre o cheiro dos produtos e o calor da prancha? Pois é, nesta análise a gente vai responder exatamente a essa pergunta. Vamos revelar os segredos que conseguem transformar caracóis em fios perfeitamente lisos. Ok? Vamos a isso. O nosso roteiro tem 4 paragens bem diretas. Primeiro, vamos espreitar a arquitetura do fio. Depois, descobrir as forças que lhe dão forma. A seguir, vamos comparar as 2 grandes estratégias químicas de alisamento. E, por fim, entender as regras de ouro para que a transformação seja segura. Então, para a gente entender como se pode alterar um cabelo, primeiro é preciso saber como ele é feito, certo? É como olhar para a planta do edifício antes de pensar em fazer obras. Olhando bem de perto, a gente vê a estrutura do fio. A camada de fora, a cutícula, funciona como uma espécie de armadura, mas é lá dentro, no córtex, que a verdadeira ação acontece. É esta zona que dá força e forma ao cabelo, e é precisamente aí que os químicos vão atuar. E o que é realmente fascinante é ver como tudo isto é construído a partir do mais básico. Começa com átomos que se juntam e formam aminoácidos. Estes, por sua vez, criam uma proteína super resistente, a queratina. É a forma como estas fibras de queratina se organizam que dá ao cabelo a sua força incrível. Ok, já entendemos a estrutura, mas o que é que mantém tudo isto unido? É aqui que entra a cola. São as ligações químicas que ditam se um cabelo nasce liso, ondulado ou encaracolado. Uma boa forma de visualizar isto é pensar nestas ligações como pontes ou degraus de uma escada que ligam as espirais de queratina umas às outras. E não há só um tipo, não. Existem 3 tipos de pontes, cada uma com um nível de força diferente. E são estas pontes precisamente o alvo de qualquer tratamento de alisamento. Existe uma hierarquia muito clara aqui. As pontes de hidrogênio são as mais fáceis de quebrar, basta molhar o cabelo. As pontes salinas são um pouco mais teimosas, mas as verdadeiras estrelas do espetáculo, as que realmente importam para uma mudança duradoura, são as pontes de disulfeto. Elas são extremamente fortes e, para as quebrar, é preciso uma intervenção química a sério. Elas são a chave para a transformação permanente. Bem, agora que a gente já sabe da estrutura e das ligações, podemos finalmente explorar as 2 filosofias químicas que se opõem para alisar o cabelo. Vamos ver como isto se desenrola. É como se tivéssemos 2 equipas. De um lado, os redutores alcalinos. Eles usam um pH muito alto para atacar as pontes fortes, as de disulfeto, para quebrar e reconstruir de forma permanente. Do outro lado, os tratamentos ácidos usam um pH muito baixo, miram nas ligações mais fracas e, com a ajuda do calor, reorganizam a superfície. 2 abordagens, 2 resultados muito, muito diferentes. A primeira estratégia é a mais, digamos, intensa. É preciso pensar nela como uma reestruturação profunda da arquitetura do cabelo. É uma demolição controlada para depois se poder reconstruir algo completamente novo. O processo é muito metódico. Primeiro, o pH superalcalino força a cutícula a abrir como se fosse uma porta. Depois, os agentes químicos, como o tioglicolato ou os hidróxidos, entram lá no córtex e partem as pontes de disulfeto. No caso dos hidróxidos, acontece um processo chamado lantionização. Esta palavra é importante porque é uma alteração química permanente que não tem volta. Por fim, o cabelo é esticado e fixado quimicamente na nova forma lisa. Certo? Agora vamos virar a página e olhar para outra estratégia, a abordagem ácida. Esta funciona de forma diferente. O foco é mais na superfície e tem um parceiro essencial no processo, o calor intenso. Aqui, o que se faz é aplicar um produto muito ácido e logo a seguir usar uma prancha a temperaturas altíssimas, muitas vezes acima dos 200 graus. A combinação do ácido com este calor todo reorganiza as ligações mais fracas do cabelo. Mas, atenção aqui. Apesar de parecer um processo mais superficial, a ciência é clara. Esta combinação de pH extremo e calor também causa alterações químicas irreversíveis na fibra, criando uma nova estrutura rígida à superfície. E agora chegamos a um ponto, olha, crucial.
Entender a ciência é uma coisa, mas aplicar esse conhecimento com segurança é outra completamente diferente. Vamos falar sobre as regras que, simplesmente, não podem ser quebradas. Este número aqui é a nossa referência, é o ponto de partida de tudo. O cabelo, no seu estado feliz e saudável, é naturalmente um pouco ácido. O seu pH ideal fica ali entre 4,5 e 5,5. Qualquer desvio muito grande disto causa stress na fibra capilar. E este gráfico mostra perfeitamente a dimensão desse stress. Os relaxantes alcalinos levam o cabelo para um extremo da escala, para o lado alcalino, para forçar a cutícula a abrir. Já os tratamentos ácidos fazem exatamente o oposto, levam-no para o outro extremo. Ambos são ambientes químicos muito agressivos para o cabelo. E por isso, o ponto fundamental é este: a química não perdoa erros. Existem incompatibilidades que são absolutas. O pirogalol que se encontra no ENE, por exemplo, não pode ser misturado com mais nada. Ponto. Hidróxidos e tioglicolatos são inimigos químicos. Se encontrarem no mesmo cabelo, o resultado é um desastre, o chamado corte químico. É por isso que um diagnóstico profissional do histórico químico de um cabelo é absolutamente essencial. Olha, esta citação resume tudo na perfeição. Não estamos a falar de um simples tratamento de beleza, de algo cosmético. Estamos a falar de procedimentos químicos que alteram a estrutura molecular do cabelo de forma fundamental. Isto é engenharia capilar ao nível microscópico. E, no fim de contas, ficamos com esta reflexão. A capacidade que a ciência nos deu de transformar a forma do nosso cabelo é um feito incrível, sem dúvida. Mas levanta uma questão muito importante sobre o equilíbrio. O equilíbrio entre a estética que se procura e a saúde da fibra capilar. Uma troca que vale sempre a pena ponderar.